Nesse momento eu quero conversar com vocês a respeito do poder da decisão. Que essa palavra que você vai receber nesse momento, ela possa ter liberdade no seu coração. O apóstolo Paulo, ele comenta em uma das suas cartas que a palavra não produziu efeito na vida de alguns, porque a palavra ela não foi misturada com a fé no coração. Então nós sabemos que a palavra de Deus, para que ela possa frutificar no coração de uma pessoa, ela precisa encontrar fé, porque quando uma pessoa ela crê naquela palavra que veio obviamente da boca de Deus, aquela palavra ela tem um poder de criação, um poder de transformação poderosa na vida daquela pessoa. Então essa palavra que vai ser semeada, se o seu coração estiver aberto, estiver em consonância com a voz de Deus, com a direção de Deus, e essa palavra estiver no seu coração, na sua boca, você vai perceber que a palavra de Deus, verdadeiramente ela é poderosa e ela é eficaz. Então Deus nos concedeu a capacidade ou o poder de decidirmos. A nossa vida, ela é o resultado de escolhas que nós fizemos, de decisões que nós tomamos, e não tomar uma decisão já é uma decisão, não tomar uma atitude já é tomar uma atitude, porque a pessoa pode decidir ficar no campo da passividade, no campo da mediocridade, no campo da superficialidade, ela não entrar em lugares mais profundos em Deus. É uma questão de decisão. Uma pessoa pode ouvir uma mesma mensagem, duas pessoas podem ouvir uma mesma mensagem, mas ter um coração responsivo depende da decisão da pessoa. Algumas decidem por viver, crer, abraçar e desfrutar. Alguns decidem ver aonde vai dar. Alguns decidem deixar para depois, e esse depois nunca chega, onde elas podem prejudicar até a eternidade delas. Então a grande questão é que nós somos os protagonistas das nossas vidas, nós somos os responsáveis. Hoje nós vivemos uma fase onde muitos estão responsabilizando os outros pelas suas faltas de oportunidades ou faltas de atenção dos demais. Eu sei que muitas coisas nós enfrentamos na nossa vida que não foi uma questão de decisão nossa. Por exemplo, você não decide a família em que você vai nascer, a família que você nasceu, não foi uma decisão sua. Algumas coisas nós não conseguimos decidir. Algumas pessoas nasceram em famílias completamente disfuncional, doentia, e nós não temos responsabilidade sobre isso, mas permanecer na mesma situação, aí é uma responsabilidade nossa. Então nós temos o poder de reverter, nós temos o poder de agir, de tomar decisões, ter iniciativas, ter proatividade, para sair de algumas circunstâncias. Isso nós vamos enxergar pela palavra de Deus, porque um dos pontos em que você pode ter na sua vida, para virar uma chave, ter uma virada na sua vida, é você se responsabilizar, e não ficar responsabilizando os outros. Isso é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa do governo, é por causa da igreja, é por causa do bairro onde eu moro, da cidade, das pessoas. Ninguém me ajudou, ninguém fez nada por mim, ninguém estendeu as mãos, eu não sou ninguém. E aí a pessoa começa a se encher de desculpas, porque na verdade ela não quer sair daquela inércia que ela está vivendo. Agora Deus está falando com o povo de Israel algo muito interessante que serve para mim e para você. Verso 15: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade. Grave essa palavra vida aqui, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então vocês terão vida. Olha novamente ele falando sobre vida aqui. E aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vão entrar, para dela tomar posse. Se todavia
o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, grave isso, se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Então a grande questão não é apenas tomar posse, mas permanecer nela, amém? Não é apenas possuir a terra que Deus está nos dando, mas é permanecer nessa terra. O grande desafio não é casar, mas é permanecer casado. O grande desafio não é ter a salvação em Cristo, mas permanecer na salvação em Cristo. A grande questão não é crescer financeiramente, mas é permanecer com o coração no mesmo lugar onde ele estava quando não tinha recursos, quando não tinha condições. Então, não é apenas entrar no ministério, não é apenas entrar e viver o chamado, é permanecer no chamado de Deus. Porque entrar é uma coisa, pode ser fruto da empolgação, de uma oportunidade ou de uma forçação mesmo, mas isso não vai garantir a permanência. É como um dom, os dons podem fazer você crescer e chegar no topo, mas é o seu caráter que vai manter você estabelecido lá. Então é isso que ele está dizendo para aquele povo. Aí o verso 19: hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte. Olha ele falando da vida novamente, a bênção e a maldição. Agora, escolham o quê? Escolham o quê, irmãos? A vida, escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele. Então ele está dizendo o seguinte, olha, escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam, para que você e os seus filhos tenham vida, que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, olha só, amar a Deus, ouvir a sua voz e se apegar firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua o quê? É a sua o quê? Vida. Lembra que no início da leitura eu falei, presta atenção nessa palavra vida. Essa palavra vida é quem? É o Senhor. Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a sua vida e todas as decorrências dela, bênçãos, literalmente falando, como prosperidade, crescimento, aumento, multiplicação, proteção, provisão, possuir a terra, tudo isso que ele vem prometendo para nós aqui, depende de você ter a vida, e essa vida, ela é o Senhor. E aí continuando aqui, e ele dará a vocês muitos, pois o Senhor é a sua vida, e ele dará a vocês muitos anos, na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, é um texto que obviamente, ele está falando com a nação de Israel. Aqui, nessa ocasião, Moisés estava liderando o povo nos seus últimos dias de vida, o povo já estava à beira de atravessar o Jordão, e possuir a terra prometida, aquilo que Deus havia prometido, muitos anos, ou centenas de anos atrás, para Abraão. Aquela geração era a geração que queria tomar posse daquela terra, queria possuir, e viver todos os cumprimentos daquela palavra, que Deus havia liberado. Então Deus, por intermédio de Moisés, está falando com aquele povo, dando orientações para aquele povo. Primeiro ele vai dizendo tudo aquilo que o povo iria conquistar, tudo aquilo que eles deveriam viver, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos perceber que Deus ele deseja nos dar uma vida, e uma vida com abundância. Quando a Bíblia fala de prosperidade, não está falando apenas do âmbito material, não está falando apenas do âmbito econômico, financeiro, no bem-estar material de uma pessoa, está falando da pessoa ser bem sucedida nas suas emoções, bem sucedida principalmente na sua vida espiritual, no seu relacionamento e relação com Deus, porque ele está dizendo que tudo isso é decorrente da vida, e essa vida e a nossa vida, ela é o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Se não tiver o Senhor, não tem casamento.
Se não tiver o Senhor, não tem aumento, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores. As dores muitas vezes podem sinalizar que nós estamos trilhando um caminho equivocado. Então aumento, o casamento, o crescimento, a vocação, funcionando, sendo funcional, tudo isso é o resultado de uma escolha. E qual é a escolha? A vida. E quem é a vida? É o Senhor. Então por isso que ele está dizendo, olha, vocês precisam escolher. Eu estou colocando a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se vocês escolherem a vida e ouvirem a voz do Senhor teu Deus, serem guiados por Ele, ser orientados por Ele, se apegar firmemente a Ele, vocês vão multiplicar, vão crescer e vocês vão se prolongar na terra que eu vou dar a vocês. Agora, o contrário de tudo isso, ele deixa bem claro: destruição. Quando a gente entende, por exemplo, João 10,10, que diz que o ladrão veio senão para roubar, para matar e destruir. Então a gente só percebe que o efeito destruidor do diabo na vida de uma pessoa, não é porque ele é forte, que ele é poderoso, que ele é terrível, é porque, geralmente, porque quebramos um princípio espiritual, porque ele trabalha fundamentado em portas que nós abrimos, em portas que nós abrimos, dando legalidade a ele. Então o diabo, ele é apenas o efeito colateral aqui nessa história. Embora seja uma pessoa real, embora ele seja verdadeiro, que a Bíblia não é uma história de carochinha, mas ele só age quando eu e você damos ouvidos às direções dele e desprezamos a palavra de Deus. Agora, a vontade de Deus é que você seja bem sucedido, a vontade de Deus é que você cresça, a vontade de Deus é que você amadureça e viva aquilo que ele tem para você. Aliás, você acredita que ele chamou você para você viver coisas grandes? Amém, irmãos? Você crê nisso? Porque se você não crê, eu estou falando aqui para o vento, porque você tem que entender e crer que aquilo que ele prometeu para você é algo eterno, é algo poderoso. Ele não nos prometeu uma vidinha, ele não nos prometeu viver sendo açoitados pelo diabo. Aliás, ele não tem liberdade, o diabo, para tocar em nossa vida. Somos de Deus, pertencemos a Ele. Agora Deus dá um alerta para aquele povo: vocês vão possuir a terra, mas se após vocês possuírem, vocês se deixarem levar pelos deuses cananeus, vocês serão destruídos. Sabe, irmãos, o maior momento em que Satanás nos ataca, pode nos pegar com a guarda baixa, é após uma vitória, é após uma conquista, é após um crescimento. Que muitas pessoas, enquanto elas estão enfrentando lutas, elas estão orando, elas estão buscando, elas estão intercedendo, elas estão orando, elas estão jejuando, elas estão buscando a Deus, elas estão se quebrantando na presença dEle. Mas quando elas conquistam, que elas entram naquele chamado descanso, naquele tempo, porque quando você olha a história bíblica, você percebe que tinha períodos de guerra, e depois Deus dava descanso para a terra, não era assim? Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber isso. Durante muitos momentos, Deus dava descanso para aquele povo, e naquele momento em que o povo descansava da guerra, baixava as espadas, possuíram a terra, e aí não tinham, os inimigos não tinham poder contra eles, eles começavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, eles começavam a fazer tudo errado. Ou seja, nós entendemos aqui, o âmago dessa palavra, desse texto aqui, é escolha, porque ele está dizendo o seguinte: escolham a vida. Eu estou dando a bênção, a maldição, a vida e a morte, e eu estou dando para vocês a escolha. Então, ou seja, a responsabilidade é sua, e ele disse: eu oriento vocês a escolherem a vida, é a minha orientação. Ele não vai forçar você, não é algo impositivo da parte dele, mas ele está nos orientando: escolha a vida, escolha o Senhor, escolha a palavra, escolha a presença, escolha Ele. O diabo não impede você dessa escolha. Pastor, Satanás está lutando contra as minhas escolhas, tentando me impedir de fazer uma escolha. Não, ele não tem poder para impedir você de fazer escolha nenhuma.
ele pode sugestionar, até influenciar, mas a escolha, ela é sua. Fala para o seu irmão, a escolha é sua. E se você perceber, todo dia nós temos que decidir algo. Todo dia nós precisamos decidir algo. Em Salmos 27, versículo 8, esse versículo, durante essa semana, o Senhor ministrou muito ao meu coração. O Salmo 27 é um salmo espetacular. É um salmo que fala de um tempo de crise, tempo de guerra, tempo de deserto. Davi mostra que Deus era a confiança dele, Deus era a fortaleza dele, a segurança dele, que os inimigos estavam se levantando contra ele, mas iam cair, enfim. E no versículo de número 8 do Salmo 27, ele fala com o seu próprio coração. Ele diz: a você, ó meu coração, ele diz: busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: o Senhor está falando no meu coração, ele está falando no meu interior, para buscar a face dele, e a minha resposta é: Senhor, a tua face eu buscarei. Era uma escolha que ele estava fazendo. Nós podemos escolher de duas maneiras: ou nós escolhemos pelo coração, e coração aqui, algumas vezes na Bíblia você vai ver o coração se referindo realmente ao órgão que bombeia sangue, ao nosso músculo. Às vezes a Bíblia está falando do coração, alma, sentimentos, e entra bem aquele texto, por exemplo, de Jeremias, que fala que enganoso é o nosso coração, os nossos sentimentos ali são enganosos. Mas algumas vezes a Bíblia está se referindo a coração, a espírito. Por exemplo, em Provérbios a Bíblia diz que o coração do homem é a lâmpada do Senhor. Tem uma tradução que fala: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então o ser humano é espírito, que tem uma alma, que é o centro das emoções, e mora e habita em um corpo. Então o Senhor fala conosco, não é na nossa mente, Ele fala conosco no nosso espírito. É lá no nosso espírito que Ele fala conosco. Quem é batizado do Espírito Santo e ora em línguas, vai entender perfeitamente o que eu vou dizer. Quando você está orando em línguas, de onde vem aquela inspiração? Não vem da sua cabeça, não fica formulando palavras, é uma inspiração do Espírito, é dali que o Senhor fala com você. Do mesmo local onde vem línguas estranhas, vem a interpretação de línguas, vem a palavra do conhecimento, vem a palavra da sabedoria, vem o discernimento, vem os dons do Espírito fluindo, lá do espírito do homem. Então Davi está dizendo: no meu coração, o Senhor está falando, busque a minha face. Então é dessa forma que eu e você devemos fazer escolhas governadas, dirigidas pela voz do Espírito Santo. Toda vez que você for fazer uma escolha, e ainda que aquela escolha seja algo assim, os seus olhos eles vão se encher, e você até vai se alegrar, mas lá no seu espírito você percebe um sinal vermelho: pare, não avance, não prossiga. Então, entre você ser guiado pelos olhos, guiado por aquilo que está enchendo os seus olhos, você é guiado por aquilo que o Espírito está falando no seu coração, porque os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Porque uma das ferramentas de Satanás, para ele poder guiar uma pessoa, puxar uma pessoa, é quando a pessoa ela é guiada pelos olhos. Então nós podemos escolher pelo coração, pela direção do Espírito, ou pelos nossos olhos. Nesse caso aqui, Davi, ele optou em buscar a face de Deus. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque ele falou ao seu coração: busque a minha face, vai para a minha casa me adorar, vai ouvir a minha palavra, vai se fortalecer. Eu preciso falar com você. Deus vai usar o pastor para trazer uma palavra, os ministros de louvor para trazer uma direção, uma palavra de Deus, uma inspiração, uma canção. Vou falar com você através de uma canção, através de uma palavra, através do abraço de um irmão, através da oração de alguém. Ou seja, no seu coração o Espírito ministrou e você disse: eis-me aqui e eu vou. Você não veio aqui pela vontade da carne. Aliás, se fosse pela carne, acho que metade de nós nem aqui estaríamos, né, hoje. Porque muitos de nós passou pela cabeça: não vai hoje não, você vai na quarta.
Não vai no domingo não, quarta-feira você vai. Ou às vezes vem até na nossa cabeça, não, eu não vou nesse domingo, mas no domingo que vem eu vou nos 2 cultos. Tentar negociar com Deus. Aí chega no outro, nem no outro consegue vir ainda. Mas a questão é que nós viemos aqui por conta dessa direção. Agora, os filhos são guiados pelo Espírito. Agora, um filho que não é maduro, preste atenção, você que está iniciando na sua fé, você que está começando, os que estão iniciando na fé, eles têm uma tendência ainda maior de escolher ou trilhar alguns caminhos que não são caminhos que são direção de Deus. Às vezes é a carência falando, às vezes é a necessidade falando, às vezes é um grito de querer aparecer para alguém, o medo de ser rejeitado, o medo de não viver o que Deus tem, porque o irmão está vivendo, a irmã está vivendo, a pessoa da igreja está vivendo. Meu irmão, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua fase em Deus. Aqui nós temos pessoas que estão na fase de comprar carro novo, e tem pessoas que estão na fase de andar de ônibus. Qual o problema? Qual é o problema? Todos nós passamos por fases distintas. O que está comprando carro zero não é mais espiritual do que quem está vindo de ônibus. Não significa que são fases distintas. Às vezes são escolhas que a pessoa fez, são decisões. Tem pessoas que estão, como eu, pagando aluguel. Tem gente que já está na casa própria. Qual a diferença? Isso não define a espiritualidade de ninguém. Alguns têm um conhecimento maior da palavra, alguns têm um conhecimento menor. Qual a diferença? Isso não nos torna um melhor do que o outro. Então não entre na comparação com ninguém, porque se você entrar no efeito comparativo com alguém, você vai tomar decisões na sua vida pautado naquilo que o outro está vivendo, na fase que o outro está vivendo. E sabe o que pode acontecer? Você pode pular etapas e a queda vai ser grande. Porque aquele que começa a construir uma torre, Jesus falou, se ele não calcular, se ele vai conseguir edificar e terminar, se ele parar no meio do caminho, as pessoas vão zombar dele. Então não pare no meio do caminho, para que pessoas lá fora venham dizer para você, está vendo, eu falei que você não ia aguentar muito tempo na igreja, eu falei que você ia se desviar, eu falei que você era fogo de palha, eu falei que você estava lá só para enganar. Não, seja firme e constante, sempre abundante no Senhor. Agora, a gente pode observar, lá em Gênesis capítulo 13, a diferença de alguém que, como Abraão, ele escolhe pelo altar de Deus, e alguém como Ló, que ele levanta os olhos, ele faz uma escolha pautada nos olhos dele, não na direção de Deus. Gênesis capítulo 13, verso 1, olha o que diz aí o texto, Gênesis capítulo 13, Abraão subiu do Egito para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu de Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua tenda e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos de ovelhas, gado e tendas. Qual a diferença de Abraão para Ló? É que Abraão ele construía altar a Deus, invocava o nome do Senhor. O Ló, ele apenas ia na aba do seu tio, ele apenas desfrutava do efeito colateral da vida espiritual de alguém. Eu sei que tem fase na nossa vida que nós dependemos de alguém, orando, nos acompanhando, nos discipulando. Isso é bom, é saudável, é de Deus. Mas existe um momento em que nós precisamos crescer, e ao invés de estarmos apenas debaixo da asa de alguém, nós podemos ser a asa para alguém, podemos nos fortalecer alguém, que é aquela fase em que nós saímos do egoísmo. Você já viu uma criança? Tudo é dela, não é? Brinquedo é meu, aí briga, é meu, não deixa, não partilha com ninguém, porque é criança. Uma pessoa imatura, ela pensa nela. A diferença da paixão e do amor, por exemplo, é que o amor ele não é egoísta, o amor ele não pensa em si mesmo, o amor ele pensa no próximo. Então, a criança, ela quer, tudo é dela, mas quando nós amadurecemos, coisas que nós dávamos valor quando éramos crianças, não tem valor algum para nós.
Nós até falamos para os nossos filhos, né? Que besteira, está brigando por causa de um pirulito? Está brigando por causa de uma bonequinha de R$2? Por causa de uma bolinha? Quando nós crescemos, nós percebemos que aquilo não tem mais importância, que são coisas que definem a idade de alguém, uma criança, por exemplo. Então, quando a pessoa ela não amadurece, ela começa a brigar por coisas que ela já deveria ter deixado, que ela não deveria nem disputar mais isso, porque ela deveria pensar no próximo. Então, Abrão, ele é esse tipo de pessoa que ele se preocupa com a presença. O Ló, embora ele era justo, a Bíblia chama ele de justo, depois eu vou mostrar isso na palavra, mas o Ló, ele estava vivendo apenas na dependência do seu tio. Aí diz o verso 6, ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló, não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão em direção a Zoar era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim os dois se separaram. Abrão morou na terra de Canaã, que foi a terra da promessa, né, que Deus deu para a descendência depois, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando o seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos, extremamente pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, daí onde você está, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Irmãos, Ló estava perto de Abrão. Se você percebeu na leitura do texto, os dois levantaram os olhos. O Ló, ele levanta os olhos por conta própria. Ele levanta os olhos e ele diz, eu vou para essa direção. É a direção porque aquela direção que ele estava indo era como o jardim do Senhor. Preste atenção, não era o jardim do Senhor, era como. Porém, a essência ali dentro era uma essência de pecado. Era uma essência completamente deformada, destruída. Porque existia pecadores ali, o pecado que governava. Então quem dá muita ênfase à aparência, não vai prestar atenção na essência. Ele vai olhar apenas a aparência bonito, tá bom, mas por dentro tá feio, por dentro tá podre, por dentro não tem o espírito, por dentro é um pecado abominável aos olhos do Senhor. E o Ló, ele escolheu pelos olhos. E a Bíblia diz que após o Ló se separar de Abrão e ir para aquela região, e você conhece a história de Abrão, a história de Ló. Ló, por essa escolha que ele fez, de ir para um ambiente de pecado, ele perde a sua esposa morreu, tornando-se uma estátua de sal, e posteriormente as suas filhas deram um porre nele, encheram ele de vinho, e numa noite a filha mais velha teve relação sexual com ele, e na noite seguinte bebedaram ele novamente, e a filha mais nova se deitou com Ló. Então ele praticou incesto. Onde as suas filhas aprenderam isso? No lugar onde ele levou. Ele escolheu. Os nossos filhos desfrutarão das nossas escolhas. Quem é que você coloca dentro da sua casa? Ele vai influenciar o seu filho. Quem é que você coloca? Quem são as suas amizades? Porque nós precisamos, irmãos, aprender a discernir ambientes. Tem ambiente que você vai ter a direção pelo Espírito, você vai dizer, esse lugar não é para mim, eu não quero isso, eu vou recuar. Até para congregar em alguns lugares, irmãos, tem lugar que só tem placa de igreja,
mas por dentro parece mais um ocultismo. Não estou dizendo que uma pessoa não pode ser perdoada, não pode ser restaurada, não pode voltar à comunhão, não pode exercer o ministério, mas vida ministerial, eu estou certo que dependendo daquilo que eu praticar, eu estou completamente desautorizado a fluir no meu dom pastoral. E todo mundo que entra no ministério tem que ter essa convicção, tem que ter essa certeza, porque o ministério é lugar de renúncia, é lugar de sacrifício, sacrificar a própria vida. Aliás, para andar com Jesus, ele disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ou seja, para andar com ele, você precisa colocar uma palavra no seu coração, a palavra renúncia. Você foi chamado para renunciar, e às vezes você enriquece outro, e você não enriquece. Às vezes você abençoa outros, sendo que você está em necessidade, mas agora a questão do caráter é algo completamente diferente, que nós não podemos negociar. E o Ló tomou aquela escolha, tomou aquela decisão, e essa decisão comprometeu toda a vida dele. Alguém disse que Ló, ele procurou o melhor pasto para os seus gados, mas Abrão procurou a graça de Deus para abençoar os seus filhos. Então Ló, ele olhou e falou: é um pasto verdejante, então os meus animais, o meu gado, olha, é um lugar onde eu vou prosperar, onde eu vou crescer. Ele olhou apenas isso, mas ele não olhou que ele estava comprometendo a família dele. Todo ambiente em que você vai ter que negociar os seus princípios, os seus valores e a sua família, é um lugar demoníaco. Ainda que seja um lugar agradável, mas você não foi chamado para ser guiado pelos olhos, você foi chamado para ser guiado pelo Espírito de Deus. Quem está bem aí, diga amém. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito de Deus, e não pelos seus olhos. Pode ser muito bonitinho, pode ser muito prazeroso, mas pode ser altamente comprometedor, que vai comprometer a tua salvação. Voltando lá para Deuteronômio 30, o que Deus estava falando? Escolha o que há? A vida, e quem é a vida é o Senhor. Toda escolha, ela precisa passar pelo crivo do Senhor. O Senhor está nisso, então eu quero. O Senhor não está, então eu não quero. É simples. Se o Senhor está nisso, se é de Deus, eu quero. Se não é do Senhor, eu não quero. Se vai comprometer a minha relação com Ele, o meu relacionamento com Ele, irmãos, nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Porque quando eu amo, os meus filhos vão amar Jesus na proporção que eu amar. Porque se eu faço dele qualquer coisa, se eu não demonstro o meu amor por ele, se eu não demonstro o meu amor por Jesus, o meu amor, meus filhos não veem isso. Eu venho na igreja quando eu quero, quando eu não quero, eu não vou não. Não vamos não, aí o filho está vendo isso. Talvez você tenha uma maturidade de não vir num culto. Estou dizendo que faltar de culto é pecado, não é isso. Também não estou usando isso para segurar você toda semana, todo domingo aqui na igreja, não é isso. Faltar do culto não é pecado. Agora, a grande questão é que, por que eu vou faltar? Meus filhos estão vendo, nossos filhos estão observando, e aí nós temos essa maturidade de permanecer na presença, mas eles na fase da adolescência, e eles na fase em que o caráter deles estão sendo formados, estão sendo forjados, nós precisamos trazê-los para esse ambiente onde a palavra de Deus ela é ministrada, amém, irmãos? Onde ela é pregada. Agora, antes de vir para o culto, meu filho mesmo colocou mexendo no YouTube lá na TV de casa, ele colocou numa pregação de um pastor, nunca vi esse pastor, mas ele estava falando sobre tentação. O diabo tenta e tal, e ele perguntou para mim, falou: papai, o que é tentação? Eu falei: é quando você está com vontade de fazer alguma coisa errada. Aí ele falou: eu sou atentado, papai. Atentado. Ele falou: eu sou atentado. Aí eu pensei, eu falei, de vez em quando sim, né? Daí eu aproveitei, toquei essa mensagem no coração sobre escolha. Eu falei: você pode ter vontade de fazer coisa errada, mas o que você não pode é fazer. Eu entendi. E é o diabo que nos tenta. Eu falei: é ele mesmo. Então a palavra ela vai sendo, na sua simplicidade, ela vai sendo semeada no coração. Agora, a diferença de Abrão, depois que Ló deixa ele, Abraão vai invocar o nome do Senhor. Aí Deus fala para ele: ô Abrão,
levanta os seus olhos. Você está vendo toda essa terra? Eu vou dar a você e aos seus descendentes. Meu irmão, existe o tempo em que Deus vai levantar os nossos olhos. Ele vai dizer: olha para isso, porque você vai conquistar, eu vou te dar isso. Você está enxergando isso, eu vou dar para você. Você está enxergando aquilo, eu vou dar para você, porque você tem maturidade. Tem coisas que nós não damos para os nossos filhos, que é algo muito simples, porque é uma questão de maturidade. Eles não têm maturidade, embora nós queremos dar a eles, embora nós queremos oferecer a eles, mas eles não possuem maturidade. Então Deus está olhando, dizendo para nós: eu estou esperando você amadurecer, que quando você voltar para o altar e invocar o meu nome, eu vou fazer você levantar os olhos e dizer: olhe para isso, porque é isso que eu vou te dar. Olha para o casamento, eu vou te dar o casamento. Olha para a cura, eu vou te dar cura. Olha para a prosperidade, eu vou te dar prosperidade. Porque no momento, se eu te der, você vai se perder, você vai se iludir. Em Mateus capítulo 3, quando Jesus ele fala da parábola do semeador, ele fala de 4 solos que caíram a semente. Um dos solos é entre os espinhos, que cresceu, sufocou e matou aquela semente. E aí a Bíblia diz, quando Jesus ele vai explicar o significado, ele diz que os espinhos são a sedução das riquezas. A NVT traduziu como sedução, a NVI traduziu como engano das riquezas. Engano, sedução. A sedução, ela usa o engano. Ele está falando do engano das riquezas, por quê? O dinheiro é problema? Não, o amor ao dinheiro é o problema. É quando a pessoa faz do dinheiro a sua proteção. Ló olhou para o gado dele, para tudo que ele tinha, muito grande, estou prosperando, e ele colocou a segurança nele nas riquezas. E Abraão não, Abraão ele colocou a confiança nele, sabe onde? No altar do Senhor, em invocar o nome do Senhor. Lógico que Abraão, ele era alguém que estava já amadurecendo na fé. No capítulo 12, Deus chama Abraão, e depois de Deus chamar, fazer promessas para ele, o Senhor o submeteu a uma prova. Veio uma fome na terra, e no meio daquela fome, Abraão ele desce para o Egito. Ele não deveria descer para o Egito. Como consequência, os seus descendentes vão passar 400 anos depois, lá na escravidão no Egito. E aí o Abraão ele desce para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele fala para sua esposa: olha, você é uma mulher muito bonita, então se eu falar que você é minha esposa, eles vão querer me matar para possuir você. Então vamos fazer um combinado aqui, eu vou mentir, eu vou dizer que você é minha irmã. E ele fez isso, porque toda pessoa, quando ela começa a descer para o Egito, ela começa a se complicar cada vez mais. Um abismo chama outro abismo. Para sustentar uma mentira tem que ter outra mentira, para sustentar um pecado tem que ter uma desculpa, e ela vai se embaraçando cada vez mais. E quando ele chega lá no Egito, Faraó coloca os olhos na sua esposa, na Sarai, e leva ela para morar no seu harém como a sua mulher. E Deus feriu Faraó com uma praga. E aí Deus manda o Faraó expulsar o Abrão, a sua esposa, a sua família do Egito. Deus usou até o Faraó para expulsar o Abrão do Egito. E quando o Abrão ele volta, isso dá em torno de um pouquinho mais de um ano, ele permanece pelo menos um ano lá. Quando ele volta, ele sai do Egito, passa pelo Neguebe e vai até Betel. A palavra Betel significa a casa de Deus, e lá ele invoca o nome do Senhor. É como ele estiver dizendo o seguinte: eu vou voltar para o plano de Deus. Eu sofri um deslize, eu caí, eu segui uma rota errada, eu fui para uma direção errada, quase comprometi a minha família, mas eu estou voltando para o altar, eu estou voltando para invocar o nome do Senhor. Então, o que é que Deus está falando com alguns aqui? Para voltar a invocar o nome do Senhor. Não coloque a sua certeza nas riquezas, não coloque a sua força no seu trabalho, não coloque a sua confiança nas pessoas que estão à sua volta. Coloque a sua confiança em invocar o nome do Senhor, em buscar a presença dEle, em voltar para a casa de Deus. Mas pastor, eu nunca saí da igreja. Eu não estou falando da casa física, da denominação, Justiça e Paz, Assembleia, Batista, não. Eu estou falando da casa espiritual, da casa de Deus, no lugar onde você pertence como filho de Deus. E ele volta para esse ambiente. Então por isso que agora Abraão não escolhe
Ele deixa Ló escolher, porque Abraão sabia que onde Deus levasse ele, Deus o abençoaria. Então ele se preocupa em levantar um altar ao Senhor. Agora, para encerrarmos, eu estou trabalhando em duas formas de uma pessoa fazer uma escolha, uma decisão: pelo coração, que é dirigido pelo Espírito, ou pelos olhos carnais da pessoa. Em segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versos 7 e 8, a Bíblia fala, Pedro, ele confirma isso, que Ló, ele era justo. Ló era um homem de Deus. Ló não era perverso, mas Ló decidiu morar no lugar da perversidade, a sua família foi destruída, mas ele não, porque ele manteve-se até certo ponto fiel ao Senhor. Livrou Ló, homem justo, que era oprimido pela devassidão dos que não tinham princípios morais. Travou aí? Esse justo que vivia entre eles era atormentado na sua alma justa, dia após dia, pelas transgressões que via e que ouvia. Como que estava a alma de Jó no período em que ele habitava naquele lugar? A sua alma estava sendo afligida, estava incomodado por aquilo que ele via e por aquilo que ele ouvia, devassidão, pecado. Só que ele armou uma tenda ali, ele construiu uma casa ali, ele construiu uma história ali, e por isso ele preferiu defender a história que ele estava construindo, que ele provavelmente se preocupou com aquilo que as pessoas estavam dizendo, e ele destrói toda a família dele, toda a descendência dele, e mesmo tendo essa aflição na alma. Por que ele tinha essa aflição na alma dele? Ele era atormentado, porque ele estava no ambiente, mas ele não pertencia àquele ambiente. Então é por isso que você vai perceber que alguns ambientes não cabem mais você, algumas conversas você vai ser atormentado na sua alma. Não é que você não ama mais a pessoa, não é que você não ama mais os seus familiares, não é que você não ama mais os seus amigos, não é que você deixou de gostar deles, mas tem ambientes que não servem mais para você. As conversas, as falas, aquilo vai afligir a sua alma. Isso significa que você é dele. Agora deixa eu dar uma palavra para você que não sente essa aflição mais. Você está muito mal, você está pior do que você imagina, porque se você está em conversas, você está em ambientes que você sabe que Deus não está ali, você está confortável naquele lugar, a sua consciência não dói, você está com a sua consciência cauterizada. Se eu fosse você, eu entrava num jejum, numa oração, eu falava: Deus, muda a minha mente, muda o meu coração, eu quero voltar a sentir indignação pelo pecado, eu não quero mais sentir conforto no pecado, Deus me salva, porque eu estou indo para o inferno. Se você não sente a sua alma mais sendo afligida por aquilo que você ouve e por aquilo que você vê, as conversas, as amizades, Deus está falando conosco, amém, amados? Deus está nos mostrando o ambiente espiritual que nós devemos estar, que nós devemos frequentar, um ambiente onde realmente a nossa alma ela não vai ser aflita, onde a nossa alma ela vai se regozijar. Porque quando você está com gente que fala da palavra, que respira a palavra, que vive uma vida na presença, que não tem prazer no pecado. Quando eu digo viver ao lado de alguém que anda na palavra, não é a pessoa que fica decorando ou citando versículos o dia todo, que às vezes a pessoa cita versículo o dia todo, mas vive pecando o dia todo também. Eu estou falando de gente que talvez não fale versículos bíblicos, mas você sabe que você perto dela, essa pessoa anda na palavra, tem retidão, tem integridade, ama Jesus, ama a palavra. Você sai daquele ambiente e você sai completamente regozijando na sua alma. São esses que você precisa procurar para estar perto de você. Qual a decisão que você vai tomar na sua vida? Algumas pessoas vão ter que tomar uma decisão que vai doer. Mateus capítulo 16, nós vamos encerrar, finalizar aqui. Embora eu já tenha citado, capítulo 16, onde ele fala sobre renunciar, sobre deixar. Deixa eu achar aqui qual é o versículo.
a partir do verso 21. Verso 25, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por amor, por minha causa, a encontrará. Pois é o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Então a grande verdade de uma vida cristã é o negue-se. Renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, abra mão das suas próprias vontades, faça a vontade do Senhor, escolha a vida que você vai viver, os seus filhos vão viver, e essa vida, ela é o Senhor.